Primeiro, ele como navegador, enfim, como oceanógrafo, como homem do mar, é natural que ele estivesse apaixonado por estas ilhas. Não é? Ele veio cá, eventualmente durante 30 anos, muitas vezes, e fez dos Açores a sua base mais fixa para muitas das suas campanhas. Mas realmente eu acho que o grande deslumbramento foi, em primeiro lugar, pelas ilhas, pela sua natureza, em segundo lugar, pelas pessoas. Eu tinha realmente e há episódios relatados da proximidade que ele tinha com as pessoas. Ele realmente... E entre elas ele fez várias amizades e cumplicidades, entre as quais na altura, o capitão Afonso Chaves, com Afonso Chaves. O interessante é que ele também, de alguma maneira, reconheceu o esforço, reconheceu o mérito a Carlos Machado, que com pouquíssimos recursos tem a vontade de criar um museu de história natural. Ele visita o museu 7 anos depois da sua abertura ao público, em 1887, o museu abre em 1880, e deixa um registro no seu caderno de campo, exatamente relatando isso, dizendo como é que, enfim, resumindo, que ele, com muito poucos recursos, tenta reunir aqui uma série de espécies e uma série de... E esse propósito, esse reconhecimento, enfim, de alguma forma, depois ele tenta compensar, porque através, sobretudo, de Afonso Chaves, porque eu conheço o Afonso Chaves exatamente nessa altura, quando visita Afonso Chaves era assistente de Carlos Machado. A Carlos Machado, exato. Também foi professor da disciplina de História Natural. É ele que substitui o Carlos Machado depois da doença, portanto, bastante mais à frente, não é? Já no início já no final do século XIX, princípio do século XX. Mas obviamente, nessa altura que ele o conhece também. O senhor acha, ele esperava encontrar, acha que ele esperava encontrar aqui um Museu de História Natural e gente dedicada? Não, eu acho que isso de alguma maneira espantou, surpreendeu. Claro que, enfim, ele é parco nas notas que faz, enfim, diz que com os recursos que tem muito se faz, mas ele percebe as limitações, quer dizer, aliás, na altura, só muito mais tarde, só em 1910 ou 11, é que ele inaugura mas já está a desenhar o seu grande museu, portanto, com outra... Enfim, o Museu do Mónaco é uma referência mundial, até do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da sistemática. Ele aqui vem encontrar dois naturalistas, o Afonso Chaves e o Carlos Machado, com esta vontade muito grande de reunir num único sítio as espécies para as dar a estudar a quem nos visita, que é o grande mote e é a grande preocupação expressa pelo Afonso Chaves, pelo Carlos Machado, quando argumenta a necessidade de criar um museu. E dessa relação com o Afonso Chaves resultam uma série de intercâmbios. Muito do espólio bibliográfico que temos, que o Museu do Mónaco e o Príncipe Alberto, das campanhas foram produzindo, vieram para o museu, esse sinal de reconhecimento. Inclusivamente, temos uma coleção que só pode ter vindo mesmo do Mónaco, que é uma coleção de peixes do Mediterrâneo, e que... os livros das campanhas são extraordinários. Os livros do Instituto Oceanográfico do Mónaco, os livros os próprios boletins do Museu do Mónaco, são coleções fantásticas que foram... Essas são as grandes referências aqui. E que foram até aos dias de hoje. Ainda a semana passada recebi mais uma publicação o museu recebeu mais uma publicação
do Museu de Mónaco. Portanto, esta relação, não sendo uma relação, digamos, do ponto de vista da troca de investigações porque, obviamente, nós somos guardiões dessa memória, não somos um museu de história natural no sentido atual do termo, de investigação, etc. Agora, eventualmente impressionou a resistência e a vontade. Isso, tanto é que ele reconheceu isso depois na amizade com o Afonso Chaves. E o espírito, este espírito de quase enciclopédico que o Afonso Chaves tinha também, esta resistência, esta vontade, a questão da meteorologia, a questão enfim, das várias áreas em que o Afonso Chaves se foi envolvendo. Isso de certeza que o impressionou, quer dizer, que marcou muito a relação com o Afonso Chaves. Sim, da amizade e a questão da fundação do Serviço Meteorológico, a influência que ele teve na fundação do Serviço Meteorológico dos Açores, o que ele fez para a questão do Observatório Magnético, que ele próprio, logo no final do século XIX, ele próprio oferece uma série de instrumentos para fazer as medições. Estamos na época em que as medições faziam medir, era fundamental, as declinações, o magnetismo, mesmo sem saber muito bem, mas percebia-se a necessidade dessa sistemática de colher os dados para a meteorologia, para alimentar os modelos de previsão meteorológica, a questão magnética, por causa da questão da navegação e das declinações. Estávamos no início de uma época da sistematização dos dados, da recolha dos dados. De alguma maneira acontece-nos mesmos hoje em dia com o Big Data, toda a gente muito preocupada em fazer o grande tratamento dos dados. Claro que hoje com uma diferença que temos uma capacidade de computação e uma capacidade que na altura de processo e até de recolha dos dados, da automática. Antigamente estes levantamentos e estas leituras eram todas manuais, era tudo registros que tinham que ser feitos pela pessoa. Precisava de perguntar alguma coisa a alguém que estava noutro sítio qualquer, no outro lado, eram meses. Eram meses, exatamente. Hoje a gente resolve isso em segundos. Em segundos. Temos algumas trocas de correspondência, algumas perguntas e até algumas delas relativamente recentes, sobretudo em relação às trocas de bibliotecas, o envio porque mantiveram o envio, o Mónaco manteve sempre o envio de material. Houve uma altura em que houve um reatear dessa relação, foi quando, em 1980, o museu organizou o centenário das comemorações das campanhas do Hirondelle, e veio cá Madame Carpine Lancre, veio o senhor embaixador de Mónaco, e fez-se aqui esse evento. Entretanto, Madame Carpine Lancre chegou, que era a bibliotecária, foi toda a vida, ou praticamente toda a vida adulta e profissional, bibliotecária do Museu de Mónaco, voltou cá, teve imenso gosto em ver que o museu preservava, enfim, muita da bibliografia que era enviada de lá, os mapas e foi uma exposição relativamente recente. E sim, mais esta exposição recente, inaugurada pelo trisneto do Príncipe Alberto I. Portanto, digamos que há uma relação até hoje. Sim, exatamente. Claro, não é uma relação efetiva de trabalho, mas há um conhecimento mútuo, um respeito mútuo e penso que um carinho da nossa parte, obviamente, também, não é? Mas também do Mónaco. Aliás, essa vontade de ter vindo aos Açores e inaugurar uma exposição integrada enfim, nas comemorações internacionais do Centenário da Morte,
Príncipe Alberto I de Mónaco demonstra esta vontade de sublinhar não só a memória, mas também este respeito que se tem pelo... E há referências no Museu Oceanográfico de Mónaco aos Açores, obviamente, não é? Deve haver. Se há referências lá sobre os Açores, tem que haver. Sim, não, e eles têm em exposição, por exemplo, um esqueleto de cachalote que foi enviado pelo Coronel Afonso Chaves, e tem espécies de Açores que foram enviadas pelo Coronel Afonso Chaves. Por eles próprios? Sim, por eles próprios, mas essas enviadas, estas trocas com o Afonso Chaves são muito interessantes, porque foram mesmo encomendas, foram mesmo encomendas. As outras, claro, fizeram... Portanto, os Açores estão lá. Sim, os Açores estão lá. Quem visita o Museu de Mónaco passa a saber que existem umas ilhas no meio do Atlântico. Sim, isso de certeza que não passa despercebido. Portanto, essa presença é interessante e importante.